Setsu é um cara super poderoso que foi lançado em outro mundo não uma, mas 2 vezes. Na segunda vez, ele decide manter seus poderes em segredo para aproveitar seu tempo com suas belas garotas na escola. Mas seu sonho de viver uma vida tranquila é destruído quando descobre que todo o continente está em caos devido a uma guerra, atrapalhando seus planos de relaxar. Conforme o dia escolar chega ao fim, Setsu está perdido em pensamentos pela janela, até que sua amiga de infância, Yuri, vem conversar. Ele diz para ela ir embora, preocupado com boatos feios, mas ela não se importa. Ela só quer sua carne. Apesar de suas tentativas de argumentar com ela não aceita e começa a mexer no cabelo dele, chamando-o de aspirante a encrenqueiro. Yuri se oferece para cortar o cabelo dele como fazia quando eram crianças, e ele concorda, embora a contragosto. Depois ele fica olhando pela janela, se perguntando como as coisas estão indo no outro mundo. De repente, a escuridão envolveu a sala e um enorme círculo mágico brilhante se materializou bem no meio da sala de aula. Enquanto todos os outros surtavam, Setsu apenas sorriu. Quando foram levados pela luz, eles se encontraram em um campo aberto. Setsu não conseguiu conter sua empolgação. Ele sabia exatamente onde eles estavam, mas sua alegria durou pouco. Um grupo de figuras armadas, claramente usuários de magia, começou a marchar em direção a eles. Os outros alunos molharam as calças, mas Yuri, achando que ela é a heroína da história, agarrou Setsu tentando protegê-lo com seu corpo. Setsu, no entanto, não se abalou. Com um movimento de dedo, ele mandou um dos atacantes voando. Yuri, assustada, soltou, mas Setsu agarrou sua mão e correu em direção aos outros. Yuri sentiu um calor nas mãos unidas, mas sua atenção logo se voltou para o exército que se aproximava e ela apontou urgentemente para Setsu. Naquele momento, os estudantes pararam sua corrida frenética, testemunhando enquanto o exército passava rapidamente, travando uma batalha com os inimigos blindados que chamavam de demônios. Escondido na multidão, Setsu ponderou por que a luta interminável com esses chamados demônios continuava. De repente, uma sensação estranha o envolveu, gerando dúvidas sobre se a magia e os demônios estavam de alguma forma amaldiçoados. Ele segurou o peito, perdido em pensamentos. De repente, uma noite quente com cabelo azul chamativo apareceu em um cavalo, instigando-os a encontrar segurança, declarando o campo de batalha muito arriscado. Ao lado dela estava uma companheira loira confiante. Juntas com seus companheiros de luta, elas avançaram para a batalha, derrotando rapidamente seus inimigos com determinação corajosa. Após o intenso confronto, os estudantes se viram diante do rei, que os saudou calorosamente no reino de Destinia. Ele revelou seu novo status como campeões convocados para defender o reino contra demônios, semelhante aos heróis convocados 5 anos antes. Afirmando que era destino, as palavras do rei deixaram os estudantes perplexos. Percebendo a incerteza deles, Blonde avançou para esclarecer que um herói de outro mundo já havia trazido paz durante um conflito anterior. Apesar do ceticismo deles, ela implorou sinceramente para que ajudassem a resgatar o reino. Os estudantes não conseguiam se livrar da sensação de que a loira os confundiu com os Vingadores. Apesar das dúvidas, eles relutantemente concordaram, sabendo que receberiam notas máximas. Ao saírem da sala do trono, Setsu tranquilizou Yuri com a promessa de mantê-la segura. No dia seguinte, os alunos começaram seu treinamento de herói. Quando tentaram usar magia, apenas Yuri conseguiu invocar fogo. Setsu, observando à distância, ficou impressionado com suas habilidades. No entanto, ele decidiu explorar os terrenos do castelo. Enquanto explorava, Setsu esbarrou na garota de cabelo azul que ele brincalhonamente chamava de Iruka. Ela questionou seu comportamento formal para com ela, apesar de seu status superior. Setsu diz para ela ir embora e que ele não precisa de formalidades. Divertida, Iruka comparou sua atitude à de um herói que ela conheceu há 5 anos, mas avisou para ele voltar ao treinamento. Impassível, Setsu a desafiou a fazer o seu melhor. Iruka aceitou o desafio e pegou sua espada de treino de madeira para atacar. No entanto, Setsu desviou facilmente de seus ataques, fazendo-a tropeçar. Com um sorriso travesso, ele bateu de brincadeira em seu travesseiro, fazendo-a se contorcer de vergonha. Quando ela o acolheu de volta, Setsu pediu para ela se inclinar para frente e ela concordou. Sentado sobre ela, Setsu brincou com ela sobre notar sua perda de peso, chamando-a de estranha. Iruka expressou seu prazer em servir Setsu, o que chamou a atenção do cavaleiro loiro, Grain. Ele perguntou o que Iruka estava fazendo, ao que ela afirmou com confiança que a pessoa sentada sobre ela era Setsu. Grain acreditou nela, sabendo que Iruka não agiria assim com mais ninguém. Animados, Grain e Iruka correram para a sala de poções da tia para compartilhar as novidades sobre o retorno de Setsu. No entanto, tia já sentia a presença mágica dele no local. Grain percebeu a expressão preocupada de Setsu e perguntou sobre o problema. Setsu rapidamente mencionou a guerra em andamento contra os demônios, que Grain reconheceu. Iruka então sugeriu que eles encontrassem outro lugar para discutir suas perguntas. Eles caminharam até as muralhas do castelo, onde Iruka interrogou Setsu sobre seu retorno. Mas antes que ele pudesse responder, Grain interveio perguntando por que Setsu parecia um baterista desaparecido e por que ele sumiu após lutar contra Toma. Setsu deu de ombros, afirmando que não fazia ideia.
No entanto, enquanto ele falava, lembranças de seu confronto com Toma voltaram exatamente onde eles estavam. Setsu revelou tudo. Ele tinha renascido em um mundo totalmente novo, mantendo todas as suas memórias e habilidades mágicas. Ele admitiu que não fazia ideia de como ele e sua equipe foram convocados. Iruka comentou que parecia perfeito demais eles aparecerem justo quando as guerras recomeçaram. Curioso sobre o paradeiro de Toma, Setsu insinuou que ele poderia estar manipulando os eventos por trás da guerra. Eles ponderaram se os demônios estavam sob alguma maldição, e Setsu sentiu isso em sua magia. Ele especulou que Toma era o único com capacidade para realizar isso. Iruka explicou que eles tinham procurado por Toma assim como fizeram por Setsu, mas não encontraram nada. Tia deu sua opinião, sugerindo que se Setsu estivesse vivo, Toma provavelmente também estaria. De repente, um soldado correu até eles, dizendo urgentemente a Grain que ele era necessário pelo rei. Grain correu para a sala do trono. Dentro, o rei declarou guerra contra os demônios, mas Grain discordou, dizendo que eles precisavam esperar por notícias de seu emissário antes de tomar qualquer ação. Ele destacou a importância da cautela, já que eles não sabiam o que realmente estava acontecendo. Blonde rebateu, dizendo que os demônios os atacaram primeiro, e o aparecimento de novos heróis significava que eles estavam do lado da justiça. O rei se arrependeu de ter ouvido os heróis 5 anos atrás, o que levou a fazer a paz com os demônios. Mais tarde naquela noite, enquanto Yuri praticava sua magia, Setsu apareceu. Ele elogiou suas habilidades mágicas e Yuri ficou envergonhada. Mas então ela ficou séria, perguntando por que eles estavam treinando e por que alguém começaria uma guerra. Setsu não respondeu, então Yuri prometeu treinar mais para protegê-lo. Quando a noite caiu, Setsu e sua equipe se reagruparam na muralha do castelo. Rain compartilhou que ele conseguiu atrasar os preparativos para a guerra, alegando que os heróis precisavam de mais treinamento. Mas o conflito iminente não podia ser evitado. Setsu, determinado a agir, declarou que ele pessoalmente impediria a guerra. Seus amigos ofereceram-se para juntar-se, mas Setsu insistiu que eles ficassem para trás para proteger o reino caso Toma estivesse envolvido. No dia seguinte, Setsu e sua gangue entraram furtivamente no castelo usando um feitiço de invisibilidade. No entanto, eles descobriram que o lugar estava cheio de guardas, o que poderia frustrar seus planos. Haruka se ofereceu para explorar a frente, evocando memórias de suas aventuras passadas. Assim que Setsu estava relembrando, eles ouviram Haruka nocauteando um guarda. Eles se reagruparam e Haruka escondeu o guarda inconsciente em uma caixa próxima para evitar serem detectados. Haruka conseguiu destrancar a porta. E ao entrarem, Setsu desembainhou sua espada, Kuramaru. De repente, eles ouviram um guarda se aproximando, sinalizando que sua cobertura foi descoberta. O castelo entrou em bloqueio. Ren ofereceu criar uma distração para ajudar Setsu a escapar, e Tia ofereceu sua ajuda. Ela aconselhou Haruka a acompanhar Setsu para evitar chamar atenção. Haruka protestou, mas Setsu brincou dizendo que sua hora de brilhar chegaria mais tarde. Fora dos portões do castelo, Haruka jurou afastar qualquer encrenqueiro até Setsu voltar. Nesse momento, Yuri correu em direção a eles, curiosa sobre os planos de Setsu. Setsu explicou que foi convocado para este mundo pela segunda vez e precisava encontrar um velho amigo para parar a guerra. Como uma típica namorada, Yuki insistiu em ir junto, mas Setsu recusou, dizendo que ela o atrasaria. Apesar de se sentir rejeitado, Yuri entendeu e pediu-lhe para fechar os olhos. Esperando um beijo, Setsu corou, mas Yuri surpreendeu-o usando sua magia para aparar seu cabelo. Impressionado com suas habilidades em magia de vento e fogo, Setsu se despediu das duas garotas enquanto embarcava em sua jornada para salvar o reino. Yuri prometeu ficar mais forte para protegê-lo. Em outro lugar, uma menina chamada Huri observava enquanto seu avô entrava em uma grande discussão com um rapaz sobre a venda de uma joia luxuosa. Huri interveio e perguntou se o rapaz estava causando problemas. O avô dela disse sim, ele estava, o que chocou o cara. Ignorando a ofensa, o cara perguntou novamente sobre comprar as joias, mas o avô dela disse de jeito nenhum. A oferta dele era muito baixa. Ele até disse que mesmo se o cara esvaziasse a conta bancária, ainda não seria suficiente. Enquanto eles estavam conversando, o cara jogou um saco de moedas de ouro na mesa, o que imediatamente chamou a atenção do avô dela, e ele vendeu as joias num piscar de olhos. Depois que o cara saiu, Huri perguntou ao avô por que ele vendeu as joias depois de dizer que o orgulho era super importante. O avô dela explicou que sim, o orgulho importa, mas quando se trata de dinheiro, você tem que pensar como um caranguejo rico porque o dinheiro manda em tudo. Anos depois, após colocar o avô na sepultura, Huri partiu em uma jornada para entregar sua obra-prima final a um cliente. Mais tarde, enquanto ela viajava em sua carroça em direção ao seu destino, Huri encontrou um porco monstruoso com olhos brilhantes e assustadores. O porco virou sua carroça, lançando-a e suas mercadorias para o ar. No caos, Huri se apressou para recuperar uma caixa caída de sua bolsa, esquecendo que a senhorita porquinha ainda tinha vontade de comer 1 ou 2 petiscos. Quando finalmente se virou, encontrou-se cara a cara com o porco ameaçador. Em vez de fugir em pânico, Huri, de forma tola, tentou argumentar com ele, o que, como se poderia esperar, não deu muito certo. Assim que o Sr. Pig-san se preparava para fazer dela sua próxima refeição, Setsu interveio, despachando rapidamente a criatura. Preocupado com sua segurança, Setsu perguntou se ela estava bem.
Em vez de expressar gratidão, Huri imediatamente perguntou se ele esperava pagamento por salvar sua vida, confessando que ela não tinha dinheiro, mas prometendo compensá-lo assim que entregasse suas mercadorias. Setsu, não querendo ser rotulado como um herói freelancer, inicialmente recusou a oferta dela. No entanto, Huri, influenciada pelos ensinamentos de seu avô sobre retribuir dívidas com dinheiro, persuadiu Setsu do contrário. Oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar, Setsu comentou de forma depreciativa sobre o avô dela. Pegando-a de surpresa com sua observação, Huri lembrou-se de uma altercação passada com um cliente semelhante. Setsu, notando seu olhar distante, perguntou se estava tudo bem. Tranquilizado pela resposta de Huri, ele questionou por que ela estava viajando sem um guarda. Ela confessou sua pressa em não contratá-lo devido às limitações de tempo. Quando Setsu se preparava para partir, Huri o chamou de volta, implorando por sua ajuda como guarda-costas. Apesar de sua relutância inicial, Setsu cedeu, comovido pela situação dela, e concordou em escoltá-la até a cidade mais próxima. Na movimentada cidade portuária, Huri revelou seu grande plano de embarcar em um navio com destino ao continente demoníaco. Mas quando chegaram ao navio, o capitão deu uma notícia bombástica. Eles não estavam navegando para lá por causa da guerra desagradável que estava se formando. Não sendo de desistir facilmente, Huri pulava de navio em navio, implorando a cada dono que lhe desse uma carona. Mas a sorte não estava do seu lado, e cada vez ela recebia um grande não, quer dizer, um não. Frustrado com suas tentativas fúteis, Setsu decidiu intervir. Mas, assim que estava prestes a agir, ele notou Huri sendo interrogada por alguns figurões militares. Esses cavaleiros, como se chamavam, estavam em uma missão para inspecionar o pessoal, começando por Huri. Eles exigiram seus documentos, e quando avistaram sua bolsa, quiseram dar uma espiada curiosa dentro, mas Huri não queria saber disso. Ela segurou a bolsa como se tivesse os segredos do mundo, recusando-se a deixá-los bisbilhotar. As coisas esquentaram rapidamente. Setsu não estava disposto a deixar esses cavaleiros intimidarem Huri. Ele afastou as mãos deles, exigindo que mostrassem um pouco de educação. Os cavaleiros não gostaram de ser desafiados, mas Setsu não recuou. O confronto atraiu uma multidão, com pessoas torcendo por Setsu e Huri. Os cavaleiros perceberam que não estavam do lado certo da multidão e saíram rapidamente, mas não antes de lançar uma ameaça final para Setsu. Com o drama terminado, Huri não conseguiu conter sua gratidão. Ela correu para agradecer Setsu, dando-lhe um grande abraço e talvez até uma lágrima, ou duas. Quando a noite chegou e eles começaram a comer, Setsu ficou curioso sobre o próximo passo de Huri, já que sua busca por um navio deu em nada. Huri revelou dizendo que talvez se desse ao luxo de comprar um navio inteiro se as coisas continuassem indo mal, mas Setsu rapidamente descartou essa ideia, lembrando-a de que ela estava tão quebrada quanto um rato de igreja. Vendo o ânimo de Huri despencar, Setsu teve uma mudança de coração. Ele ofereceu deixá-la acompanhar já que ambos estavam indo na mesma direção. Os olhos de Huri brilharam de excitação, mas antes que ela pudesse perguntar sobre o custo, Setsu foi direto. Ela tinha que passar a noite em uma pousada. Huri tentou argumentar, mas Setsu não cedeu. Ele foi firme, sem exceções. Eventualmente, Huri cedeu, concordando com os termos dele, desde que eles dividissem a conta. Mais tarde naquela noite, enquanto Huri tomava banho, ela entregou a Setsu seu pacote precioso, pedindo para ele mantê-lo seguro. Setsu hesitou, se perguntando se ela tinha certeza. Huri insistiu que sim. Ao abrir a caixa, ela revelou uma joia deslumbrante, que Setsu reconheceu. Ela explicou que era a obra-prima final de seu avô, criada por um joalheiro lendário. Apesar de estar doente, seu avô havia colocado tudo em consertá-la para alguém especial, confiando-a a Huri. Quando Setsu a pegou, Huri o avisou para não tentar nada engraçado com seu dinheiro. Sozinho no quarto, Setsu não resistiu a espiar dentro da caixa, seus dedos roçando na gema, que brilhou como se lembrasse da magia que ele havia infundido nela há muito tempo. Enquanto eles dormiam naquela noite, os cavaleiros invadiram a pousada, acusando Setsu e Huri de serem espiões sorrateiros para o reino demônio. Mas rápido como uma raposa, Setsu pressentiu a chegada deles e desapareceu antes que pudessem pegá-lo. Eles pularam pela janela, deixando os cavaleiros coçando a cabeça. E assim começou a perseguição. Pelas ruas sinuosas, eles correram até se verem encurralados à beira do mar. Sentindo-se presa, Huri fez uma piada sobre Setsu fazer como Moisés e abrir o mar. Mas quando os cavaleiros se aproximavam, Setsu não estava disposto a recuar. Ele os desafiou a vir e pegá-lo, acrescentando um toque de ousadia para completar. Intrigada pela audácia de Setsu, Huri agarrou-se a ele enquanto ele a pegava novamente. Com um salto ousado, eles se lançaram do muro em direção à água abaixo, mas pouco antes de atingir as ondas, um magnífico dragão marinho surgiu, pegando-os em suas poderosas garras. Setsu cumprimentou o dragão como um velho amigo, pedindo desculpas pela convocação noturna, mas prometendo contar os detalhes mais tarde. Com um rugido estrondoso, o dragão chamado Lévia os levou para o continente demoníaco, deixando os cavaleiros pasmados para trás. Enquanto navegavam pela noite, a mente de Huri estava a mil. Ela não conseguia acreditar na sua sorte. Levia, o deus do mar, estava levando-os para um lugar seguro, mas ela não conseguia afastar a pergunta que pairava em sua mente. Como a... Setsu não tem Leviatã? Antes que percebessem, avistaram a costa do continente demoníaco no horizonte. Mas quando desembarcaram, Setsu estava animado enquanto Huri estava nervosa ao ver Levia lutando contra uma lula gigante. Setsu parecia um torcedor em uma batalha de monstros, incentivando Levia com entusiasmo.
Quando Huri pediu ajuda, ele apenas riu enquanto a Lula jogava tinta em Levia. Após a briga terminar, Levia mudou para sua forma humana e Setsu a apresentou a Huri. Levia não perdeu tempo em lembrar Huri o quão especial ela era, deixando Setsu explicar por que ele não interveio. Ele apenas queria assistir de camarote ao confronto de Kaiju. Levia não ficou impressionada, dando uma bronca em Setsu. Ela o acusou de ter nervos de aço por abandoná-la por 5 anos e depois aparecer do nada, pegar carona e deixá-la para enfrentar uma Lula estúpida. Antes que Setsu pudesse dizer algo, Huri redirecionou a conversa, perguntando o que eles deveriam fazer com a Lula derrotada. Levia deixou a decisão para Setsu, que decidiu preparar alguns anéis de Lula crocantes usando as sobras. Enquanto eles devoravam a comida, Levi apontou para as montanhas, revelando a localização do Senhor dos Demônios. Setsu deu uma notícia bombástica a Huri, dizendo que ele tinha coisas a fazer com a pessoa para quem ela deveria entregar o pacote. Levi a interrompeu, dizendo que se lembrava da conversa de Desaster sobre enviar o irmão dela para ser consertado, deixando Huri completamente chocada. Ela não podia acreditar que Levia conhecia Desaster, então Levia deu a notícia de que Desaster não era ninguém menos que o próprio Senhor Demônio, o que deixou Huri pálida como um fantasma. Levia estava pronta para cair na estrada, mas Setsu a convidou para se juntar a eles. Ele queria encontrar-se com Desaster juntos, mas Levia não estava acreditando nisso. Ela chamou a atenção de Setsu por ser ingrato, apenas a vendo como uma mulher fácil e trazendo outra mulher enquanto esperava que ela aguentasse isso. Enquanto Setsu tentava se defender, ele recebeu um tapinha no ombro. Virando-se, ele se viu cara a cara com 3 crianças demônios travessas. Um perguntou se eles estavam tendo uma briga de casal. Outro disse que Setsu deveria se desculpar primeiro como homem. E o último o chamou, sem rodeios, de ignorante sobre os sentimentos das mulheres. Cansado da palestra, Setsu os calou enchendo suas bocas com anéis de Lula. As crianças adoraram, implorando por mais para seus familiares. Levia sugeriu que ainda havia muita Lula, então Setsu concordou em preparar uma porção para todos. Com as crianças gritando anéis de Lula, animadamente, todos foram para a vila, ansiosos pela deliciosa iguaria. Na aldeia, o pessoal estava chateado porque não podiam pescar graças às lulas incômodas. E para piorar a situação, os comerciantes humanos pararam de aparecer por causa da guerra em andamento. Com os suprimentos de comida diminuindo, alguém sugeriu enfrentar as lulas eles mesmos. Mas então Setsu teve uma ideia brilhante. Ele ofereceu deixar suas sobras de lula para um banquete. Os aldeões ficaram boquiabertos, mas gratos pela surpresa inesperada. Para agradecer a Leva, eles organizaram uma festa épica, tratando-a como realeza com comidas e bebidas de primeira qualidade. Enquanto Setsu trabalhava sua magia culinária, Levia não pôde resistir a provocá-lo, chamando-o de mago culinário. Com estilo, Setsu fatiou e cortou a lula como um chefe. Enquanto isso, Vlad, o principal guarda do Senhor Demônio, avistou as luzes da vila e pensou que estavam sob ataque. Armado e pronto, ele correu para a vila. Lá embaixo, Levia encontrou Huri agindo um pouco tonta, mas Huri rapidamente garantiu a ela que era apenas suco. Elas acabaram tendo uma conversa, e Huri não resistiu em perguntar como Levia conhecia Setsu. Levia contou tudo, revelando seus encontros inesperados durante a guerra. Enquanto Huri processava essa revelação, começou a surtar, se perguntando por que Setsu concordou em ser sua guarda. Levia explicou que Setsu era geralmente modesto, insinuando que ele poderia ter uma queda por garotas mais novas. Huri então ligou os pontos, percebendo que a presença de Levia havia mantido o mar em paz. Enquanto observava Setsu vender a lula, Huri não pôde deixar de notar a maneira como Levia olhava para ele. Ela concluiu que Levia estava completamente apaixonada por Setsu, mas Levia negou, insistindo que deuses não se apaixonam por mortais. Ela brincou que Huri não estava acompanhando as fofocas divinas. Do nada, Vlad dramaticamente atravessou a parede do palco, assustando a todos enquanto exigia saber se estavam todos bem. No entanto, ele rapidamente percebeu que tinha sido exagerado. Mais tarde, enquanto Levia desfrutava de um banquete de peixes com uma Huri adormecida em seu colo, Vlad se aproximou timidamente e pediu desculpas por seu descontrole anterior. Juntando-se à empresa deles, ele tentou explicar seu comportamento. Quando Setsu se juntou à reunião, o tom de Vlad mudou abruptamente. Ele lançou uma bomba, instando-os a resgatar o Senhor dos Demônios. Esta revelação inesperada pegou todos de surpresa. Vlad revelou que Desastor estava prestes a se casar com um homem chamado Teran, que pretendia tomar o controle do reino com um colar amaldiçoado em vez de um anel. Setsu, intrigado, questionou a força de tal maldição contra Desastor. Então, Vlad revelou o recente início da guerra causada pela agressão humana. O choque de Setsu foi evidente ao ouvir sobre o ataque ao vilarejo costeiro, onde soldados em armaduras imponentes deixaram sua bandeira para trás. Enquanto continuavam a viagem, Vlad contou como o Senhor Demônio enviou mensageiros para o reino humano, mas eles ainda não haviam retornado. Isso deu a Teran, um cara super rico, a chance de sugerir uma maneira de acabar com a guerra. Setsu estava tipo, espera, esse cara realmente consegue parar a guerra com o seu dinheiro? E Vlad disse, sim, ele é cheio da grana. Setsu ainda estava coçando a cabeça, então Huri entrou na conversa, dizendo que Teran era basicamente o cara mais rico de todos os tempos, e dirigia uma empresa de comércio enorme. Vlad acrescentou que por causa de suas riquezas, Teran achava que poderia acabar com a guerra. Setsu disse, espera aí, a Deasis realmente vai se vender para parar a guerra? Vlad confirmou e Setsu respondeu,
Uau, os outros líderes estão de boa com isso? Mas antes que pudessem aprofundar o assunto, Levia interrompeu, dizendo que o comportamento estranho de Desastor era porque ela havia prometido a Setsu manter a paz. Animada, Levia disse, temos que salvá-la. Então Setsu e Levia correram para o castelo de Deaziz, apenas para serem cercadas por monstros. Enquanto lutavam contra os monstros, lembraram-se do aviso de Vlad sobre os guardas difíceis de Terran e as estradas infestadas de monstros. Vlad disse algo como, guarde sua magia, Setsu. Então Levia respondeu, eu cuido desse dever de destruir monstros. Setsu decidiu pegar o caminho mais rápido para o castelo, provocando Levia sobre suas pernas de peixe. Mas Levia retrucou, não me subestime. Depois de acabar com os monstros, Levia perguntou qual era o plano. A ideia de Setsu era simples, invadir o casamento ridículo e dar a Terã o troco. Então Levia questionou como eles poderiam acabar com a guerra sem o envolvimento do homem rico. Setsu suspeitava que Terã estava manipulando tudo, jogando os dois lados um contra o outro. Ele se lembrou de um incidente onde Destiné foi atacada, convencido de que havia um mestre das marionetes orquestrando tudo. Apesar do jogo de culpa, uma figura misteriosa com um colar amaldiçoado apareceu pregando a paz. Levia ponderou se Terã era o cérebro por trás de tudo, mas Setsu duvidou disso, acreditando que Terã estava em conluio com o verdadeiro mentor. A conversa deles foi abruptamente interrompida por mais monstros, rapidamente derrotados por Levia. Enquanto continuavam sua jornada até o castelo do Senhor dos Demônios, Levia refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente desde que conheceu Setsu há 5 anos. Inicialmente adversários, Desastor enfrentou Setsu, mas acabou forjando uma amizade inesperada. Meses depois, Vlad trouxe a notícia chocante do desaparecimento de Setsu, deixando Destinéa no escuro. De pé junto à janela, Desastor prometeu manter a paz entre humanos e demônios. Virando-se para Vlad, ela confiou a ele a responsabilidade de garantir que o Tratado de Paz permanecesse intacto, uma promessa que ele jurou solenemente cumprir. Apenas um ciclo lunar antes da grande entrada de Setsu em suas vidas, Desastor embarcou em uma caminhada tranquila pelas ruas movimentadas de sua cidade, com Vlad como seu fiel companheiro ao seu lado. Sua conversa divagou por memórias da elegante ponte que Setsu lhe havia presenteado, um testemunho de seu vínculo duradouro. Mas infelizmente, em uma reviravolta do destino, a própria ponte que era um monumento à amizade deles desmoronou debaixo de seus pés, deixando-os atônitos. Sempre um pensador rápido, Vlad propôs buscar a experiência do renomado joalheiro, e Indistínia, para consertar os restos despedaçados de sua amada ponte e restaurar seu antigo esplendor. Dias depois, sob o manto de um céu noturno tempestuoso, um mensageiro irrompeu nas câmaras de Desastor, trazendo notícias urgentes da súbita incursão do exército de Destinéa em seu território, causando caos e medo dentro das muralhas da cidade. O ceticismo de Vlad aumentou enquanto ele questionava a integridade do Tratado de Paz outrora confiável, enquanto Desastor, com sua característica serenidade, aconselhava cautela, sentindo que havia mais na invasão do que aparentava. Com um movimento decisivo do pulso, ela enviou seus demônios leais para a noite para desvendar o enigma que envolvia sua cidade sitiada. Enquanto isso, dentro dos opulentos confins de seu castelo, Terã, com seu charme grandiloquente, buscou uma audiência com Desastor. Ele fez uma proposta audaciosa, ofereceu o formidável poder de sua companhia de comércio, em uma tentativa de conter o conflito feroz. Mas sob seu verniz de magnanimidade, havia uma demanda pesada. Ele cobiçava a mão de Desastor em casamento. Com um floreio, ele revelou um colar pulsante com uma escuridão sedutora, um símbolo tangível de sua união proposta. Os olhos experientes dos generais de Desastor reconheceram a maldição tecida no próprio tecido do colar, o que levou Vlad a intervir com fervor apaixonado, opondo-se veementemente à proposta audaciosa de Teryn. No entanto, em meio à troca tumultuada, Desastor permaneceu um enigma inescrutável. Seus pensamentos ocultos atrás de uma fachada de contemplação, com as areias do tempo escapando por entre seus dedos como grãos de areia, ela se despediu de Teryn, seu lembrete ominoso da urgência iminente ecoando pelos corredores sagrados de sua mente. Após ponderar suas opções em seu escritório aconchegante, o amigo de Desastor, Vlad, entrou todo animado, lembrando-a do impressionante exército que ela tinha à sua disposição. Mas Desastor, lutando com a oferta de Teryn, não podia simplesmente ignorá-la. Naquela mesma noite, no carro chique de Teryn, ele revelou o segredo a uma figura misteriosa sobre como era fácil enganar Desastor. Elogiou seu plano astuto através da empresa dele como pura genialidade. Com o reino demoníaco sob seu controle, não havia necessidade de prolongar o conflito. Mas quando Teryn sugeriu retirar seus soldados mágicos, a figura encapuzada rejeitou, citando as ordens do grande chefe. Então chegou o grande dia. Desastor e Teryn estavam prontos para trocar votos românticos. Teryn sacou o colar amaldiçoado, simbolizando sua união e seus grandes sonhos de paz global, usando sua empresa e o poder do reino demoníaco. Mas Desastor hesitou, sua mente em um turbilhão. Justo quando as coisas ficaram complicadas, uma visão de Setsu surgiu na cabeça de Desastor. Um raio de esperança no caos. Do nada, como um super-herói arrebentando uma parede, Setsu surgiu na cena causando um tumulto entre a multidão. Com uma declaração ousada de lealdade, Setsu posicionou-se como o cavaleiro de armadura brilhante de Desastor, fazendo todos se dispersarem.
Enquanto ele estava diante dela, audacioso e valente, Desastor sabia que seu herói havia chegado para salvar o dia. Em um confronto de tirar o fôlego, Terrin, o covarde, exigiu respostas de Setsu, que lhe lançou um olhar gelado. Tremendo, Terrin chamou seus guardas para atacar, mas eles foram rapidamente derrotados pela magia de água de Lévia. Com um comentário atrevido sobre a escolha de roupa de Desastor, Lévia se preparou para enfrentar Terrin, que prontamente amarelou e fugiu. Enquanto isso, uma figura sombria com velocidade de relâmpago atacou Lévia com um movimento chamado Shadow Stab. Lévia tentou desviar, mas o atacante sorrateiro a manteve no lugar, zombando de suas habilidades aquáticas. Quando tudo parecia sombrio, Setsu entrou em ação, cortando as sombras e lançando o atacante para longe. O atacante, agora ciente da presença de Setsu, tentou revidar, mas Setsu esquivou-se sem esforço e contra-atacou cada movimento, deixando o atacante encurralado. Enquanto Setsu questionava os motivos do atacante, ele mencionou enigmaticamente que precisava relatar ao chefe antes de fazer uma fuga dramática pela parede da capela. Em meio à empolgação crescente, Desastor não conseguiu se conter e correu para abraçar Setsu, empolgada por vê-lo novamente depois de tanto tempo. Com um brilho nos olhos, ela se perguntou por que Setsu tinha partido sem ela, mas ele deixou de lado, brincando que era uma história para outro momento. A reunião aconchegante deles foi rudemente interrompida por Levia, que apontou para os guardas desaparecendo que ela acabara de derrotar. Setsu rapidamente deduziu que esses guardas eram mais do que pareciam. Eles eram soldados magicamente conjurados. Suas suspeitas foram confirmadas quando ele viu o colar trazido por Terrin, suspeitando que era obra do travesso Tomo. Em um movimento rápido, Setsu quebrou o colar, confirmando a suspeita de Desastor e prometendo ficar ao seu lado. Ele propôs que ela assumisse o comando em seu reino, enquanto ele buscava consultar o rei besta Regulus para obter mais informações sobre os esquemas de Tomo. Enquanto o grupo ponderava seu próximo movimento, Levi expressou sua relutância em partir imediatamente, ainda cansada das batalhas do dia. Então, a dupla dinâmica de Huri e Vlad entrou em cena. Vlad reclamou sobre o estado do castelo, mas Huri, sempre a mensageira, entregou a Setsu um pacote pedindo-lhe que apresentasse o conteúdo a Desastor. Com um floreio cerimonioso, Setsu adornou Desastor com um emblema do pacote assumindo sua posse. Enquanto os demônios arrumavam a bagunça da luta, Desastor expressou seu desejo de ir com Setsu, mas sentiu que não poderia deixar seu reino sozinho. Setsu assegurou que uma vez que as coisas se acalmassem, ele a levaria aonde ela quisesse. Mas Vlad, sentindo-se ciumento, interveio dizendo que governantes não deveriam simplesmente sair, deixando seu reino para trás. Lévia, sempre direta, disse a Vlad para relaxar e deixar Desastor cuidar dos negócios dela. De repente, Huri surgiu com uma notícia empolgante. Desastor deu a ela o sinal verde para abrir uma loja no reino demoníaco. Setsu, como sempre atenciosa, verificou com Desastor para garantir que ela estava bem com isso. Desastor, apreciando a lealdade de Huri, deu um sinal positivo para ela. Vlad, grato pela ajuda de Setsu, prometeu apoiá-lo sempre que necessário. Setsu agradeceu antes de sair com Lévia, mas Desastor não pôde deixá-lo ir sem uma palavra, lembrando-o de voltar inteiro. Nos dias quentes de verão, Setsu recusou o convite de Yu Yu para sair, culpando o sol escaldante por sua hesitação. Mas com o passar do tempo, a amizade deles borbulhava como uma panela de emoção fervente. Um dia, enquanto vagavam pelas ruas do bairro, eles se depararam com uma placa chamativa anunciando um lugar de estudo sofisticado. Intrigado, Yu Yu-hi virou-se para Setsu com olhos cheios de admiração, se perguntando se juntar-se a esse lugar apimentaria sua jornada para a escola de ensino médio dos sonhos. Setsu, perdido em seus pensamentos, não respondeu imediatamente. Então Yu Yu deu-lhe um empurrão, lembrando-lhe do jantar. De volta para casa, Yu Yu trouxe à tona o lugar de estudo novamente, ansioso para iniciar uma conversa. Setsu, conhecido por sua franqueza, sugeriu que ela esquecesse, dizendo que isso não acrescentaria muito sabor aos seus planos. A honestidade dele foi um choque, deixando Yu Yu com a sensação de ter mordido um limão azedo enquanto saía furiosa. Mesmo assim, ela encontrou coragem para se inscrever na vaga de estudo, determinada a provar que Setsu estava errado. No entanto, suas esperanças diminuíram quando suas notas nos testes práticos não saíram como esperado. Indo para casa, sentindo-se muito triste, Yu Yu foi parada por alguns personagens suspeitos que tentaram afastá-la dos estudos com promessas de diversão. Assim que as dúvidas começaram a surgir, Setsu apareceu como uma super-heroína, rejeitando a oferta deles e dizendo para eles encontrarem um hobby melhor. Após esse resgate inesperado, Yuri se sentiu atraída por Setsu, curiosa sobre sua chegada oportuna. Quando ela perguntou por que ele apareceu, Setsu deu uma resposta misteriosa, deixando Yuri intrigada. Apesar das dúvidas anteriores de Setsu sobre os sonhos dela, Yuri permaneceu determinada a persegui-los, impulsionada por uma nova paixão. Tocado pela determinação dela, Setsu ofereceu seu apoio prometendo ficar ao lado dela nos bons e maus momentos. No aqui e agora, os estudantes estavam ocupados praticando suas habilidades de magia de combate sob o olhar atento de Iruka. Era evidente que Yuri estava brilhando, impressionando a todos com sua habilidade. Como esperado, Iruka a encheu de elogios e encorajamento, aumentando sua confiança após a sessão. Enquanto os outros iam para seus quartos, Yuri deu um passo ousado e se aproximou de Iruka e Grain, pedindo um treinamento extra mais tarde naquela noite.
Iruka concordou, e sob o céu iluminado pela lua, ela levou Yuri para o ponto mais alto das muralhas do castelo. De lá, eles olharam para a cidade abaixo, banhada pela suave luz do entardecer. Iruka aproveitou a oportunidade para explicar a Yuri a importância dos esforços de Setsu em manter a paz em seu mundo. Ela enfatizou a importância de permanecer vigilante e pronta para apoiar Setsu sempre que ele precisasse deles. Yuri, cheia de determinação para estar ao lado de Setsu, confessou suas inseguranças sobre sua própria força, sentindo-se inadequada em comparação a ele. Em resposta, Iruka sugeriu uma luta de treino para testar as habilidades de Yuri. Com bastões nas mãos, eles se envolveram em um duelo amigável, mas intenso, cada um tentando superar o outro. Após uma troca animada, Iruka reconheceu a força de Yuri, mas também apontou uma área onde ela poderia melhorar. Iruka decidiu levar Yuri a um esgoto assustador cheio de monstros, frequentemente usado como um campo de treinamento difícil para soldados. Enquanto faziam uma pausa, uma criatura enorme parecida com um crocodilo emergiu das águas turvas, pegando Yuri de surpresa. Iruka atirou do medo, lembrando-a de que não era hora de agir com fraqueza. Com uma mistura de coragem e apreensão, Yuri se aproximou da criatura enquanto Iruka a encorajava a acessar sua força interior. Yuri lançou uma bola de fogo flamejante de seu cajado, envolvendo o monstro em chamas. Mas justo quando pensava que tinha acabado, a criatura se levantou pronta para atacar. Reagindo rapidamente, Yuri enfiou seu cajado na boca da criatura, evitando por pouco um ataque, mas sofrendo um arranhão no braço no processo. Iruka a incentivou a aproveitar o momento e lançar outra bola de fogo, fazendo a criatura cambalear para trás. No entanto, ela ainda permaneceu de pé, levando Iruka a dar um choque de realidade. Em tempos de guerra, é preciso estar disposto a fazer o que for preciso para sobreviver, mesmo que isso signifique derrubar o inimigo. Essa revelação trouxe à tona memórias para Yuri, especialmente de uma batalha passada, fazendo-a lutar com suas emoções. Enquanto ela lutava, Iruka interveio, lançando uma explosão de magia do gelo que rapidamente acabou com a ameaça da criatura. Com o julgamento concluído, eles partem. Mais tarde, Tia passou para ver como estava a condição de Yuri. Depois de cuidar do ferimento dela, Tia criticou a decisão de Iruka de jogar Yuri em uma batalha real sem aviso. No entanto, Yuri defendeu Iruka, afirmando que na verdade ela mesma havia pedido isso. Tia então esclareceu a abordagem de amor duro de Iruka, explicando que ela tratava Yuri dessa maneira porque a via como uma igual. Intrigada com a lealdade inabalável de Yuri a Setsu, Tia perguntou por que ela estava disposta a se colocar em perigo. Yuri revelou tudo, dizendo que Setsu sempre foi seu apoio ao longo da vida e ela sentiu-se compelida a retribuir sua gentileza, tornando-se alguém em que ele pudesse confiar. Com votos de carinho, Tia deixou o quarto de Yuri, tranquilizando Iruka sobre a resiliência de Yuri. Enquanto isso, Iruka, que estava por perto, não podia deixar de se preocupar com os perigos que Yuri poderia enfrentar se continuasse lutando ao lado deles. Mais tarde naquela noite, Grain encontrou Yuri perdida em pensamentos. Enquanto conversavam, ele a tranquilizou dizendo que sentir hesitação em tirar uma vida era totalmente normal. Intrigado pela sabedoria de Grain, Yuri continuou perguntando como ele encontrou a determinação para lutar. Grain revelou tudo, confessando que ele preferia causar dor aos seus inimigos do que ver seus entes queridos sofrerem. Ele encorajou Yuri a encontrar seu próprio caminho para a coragem. Na próxima sessão de treinamento, a magia de fogo de Yuri brilhou mais do que nunca, deixando todos maravilhados quando abriu um buraco no chão. Mais tarde naquela noite, Yuri levou Iruka de volta ao esgoto determinada a provar sua coragem. Quando o monstro surgiu, Yuri lançou uma enorme bola de fogo derrubando-o rapidamente. Embora impressionada, Iruka foi lembrada por Yuri de que ela não estava lá para tirar vidas, apenas para proteger os outros. Iruka admirou a determinação de Yuri, vendo traços de Setsu em sua resolução. No entanto, ela alertou que alcançar seus objetivos exigiria um poder imenso. Sem se deixar abalar, Yuri jurou ficar mais forte para proteger seus entes queridos. Dias depois, Grain reuniu os estudantes e lançou uma bomba. Eles estavam indo para o continente demoníaco em breve. Ele os instigou a se prepararem física e mentalmente para os desafios que viriam antes de despedi-los. Quando os outros foram embora, Yuri ficou para trás, juntando-se ao grupo de Setsu no topo das escadas, pronto para enfrentar o que viesse. Enquanto Setsu e Lévia viajavam pelo continente demoníaco, encontraram-se em um passeio de carroça que era tão acidentado quanto uma montanha russa. Setsu, curioso como um gato, perguntou a Lévia por que ela estava calma como um pepino, enquanto comia biscoitos como se não houvesse amanhã. Lévia, a deusa do relaxamento, explicou que eles tinham todo o tempo do mundo até chegarem ao continente dos homens besta. Ela ignorou as preocupações de Setsu sobre o dever de barco, lembrando-o de que a guerra havia reduzido as viagens de barco. Setsu, sempre o solucionador de problemas, sugeriu usar magia de teletransporte para acelerar as coisas. Mas Lévia rejeitou a ideia mais rápido que uma bala, avisando sobre a enorme energia que exigia. Com um brilho no olhar, ela insinuou que uma compensação adequada na forma de biscoitos poderia tornar o acordo mais vantajoso. A conversa fiada deles foi interrompida quando a carroça parou de repente e dois convidados inesperados subiram a bordo.
Setsu reconheceu uma delas como a Lizzie, a quem ele carinhosamente chamava de Chora Neném. Enquanto continuavam sua jornada, Setsu revelou seus segredos sobre as aventuras passadas juntos. A Lizzie afirmou ser a pupila estrela de Setsu, embora ele negasse com um sorriso. Ela revelou que Setsu a treinava todas as noites, deixando Levi a imaginar sobre seus encontros noturnos. Antes que Setsu pudesse dar mais detalhes, a recém-chegada mais jovem, Amer, falou, anunciando-se como a irmã mais nova de Alice. Alice questionou Setsu sobre seu paradeiro nos últimos 5 anos, levando Setsu a contar sobre suas aventuras. Ele convidou Alice para se juntar à equipe novamente, mas ela recusou mais rápido que uma bala, citando um problema não resolvido. Amer revelou o segredo, contando que Alice estava derrotando monstros como parte de seu treinamento. Alice contou uma história de encontrar Amer em uma vila enquanto estava em uma missão para derrotar um dragão. Amer revelou que considerava um homem a quem chamava de irmão como sua família, e estava à sua procura desde que o aparecimento do dragão a deixou sentir-se sozinha como um cachorro perdido. Tocada pela história de Alice, Setsu ofereceu seu apoio, e Alice falou sobre seus planos de se estabelecer na vila assim que o dragão fosse derrotado. Amer, tão efervescente quanto uma lata de refrigerante agitada, prontamente se ofereceu para hospedar sua irmã, selando seu vínculo mais forte do que a tampa de um pote de picles. Enquanto continuavam sua jornada, Setsu não podia deixar de sentir que a vida era uma montanha-russa, com reviravoltas inesperadas em cada esquina. Mas com Alice e Amer ao seu lado, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que o caminho à frente lhes reservasse. No aqui e agora, Setsu se perguntou se o dragão havia machucado o irmão de Amer, mas Alice assegurou-lhe que não era esse o caso. Ela detalhou como sempre que o dragão atacava, os aldeões desapareciam misteriosamente sem deixar evidências de uma luta. Pensando que era uma invasão rotineira de dragões, Alice corajosamente desativou as defesas da aldeia para enfrentá-lo, mas cada vez o dragão desaparecia sem deixar rastro, deixando-a perplexa. Voltando à vila, ela a encontrou deserta, exceto por Amer, que ela decidiu levar junto. Esta decisão os levou a encontrar Setsu e Lévia. Alice perguntou a Setsu se ele havia encontrado situações semelhantes antes, ao que ele respondeu que não havia enfrentado um dragão sequestrador anteriormente, mas estava ansioso para ajudar. A animação de Lévia lhe rendeu a gratidão de Alice, que brincando se referiu a ela como Sra. Setsu, para a diversão de Lévia. Lévia, conhecida por suas teorias imaginativas, propôs ideias selvagens sobre os aldeões se transformando em zumbis. Setsu respondeu de maneira lúdica, sugerindo que eles poderiam ser zumbis do ar, já que a aldeia estava deserta. Imperturbável, Levi atribuiu suas ideias ao seu cérebro salgado. Quando Setsu pediu que ela explicasse o envolvimento do dragão, ela sugeriu que poderia ser também um zumbi, recebendo um leve tapinha na cabeça de Setsu, que a provocou sobre drenar seu cérebro de água do mar. Levi então sugeriu a ideia do envolvimento de uma sereia, apesar da aldeia estar em uma montanha. Ela sugeriu de forma divertida que a sereia poderia ser uma residente que adora comida, provocando risos no grupo. Amer entrou na conversa, observando o estranho feitiço que as criaturas do mar lançaram sobre ela, levando a uma discussão humorística sobre o censo apurado para peixes. Setsu mudou o rumo da conversa ao introduzir a noção de alienígenas, despertando curiosidade entre o grupo. Levia prontamente descartou a ideia, levando a uma troca de ideias brincalhona. Ela questionou por que o dragão não usou magia para fazer a Lizzie desaparecer, o que levou Setsu a dar uma explicação divertida sobre alienígenas que vivem na Lua. Quando a jornada deles enfrentou uma dificuldade devido às águas turbulentas, a carruagem parou, obrigando-os a esperar até que as correntes se acalmassem. Levi aproveitou o momento para perguntar sobre os planos de Alice ao chegar à cidade. Alice revelou sua intenção de voltar para a vila em busca de mais pistas. Isso levou Setsu a questionar os ataques implacáveis do dragão. Levi especulou que o dragão poderia ter sido atraído por magia, explicando como a energia mágica concentrada poderia atrair seres monstruosos. Setsu então examinou a possibilidade de magia de teletransporte estar envolvida no desaparecimento dos aldeões, propondo que as aparições do dragão coincidissem com seus atos de desaparecimento, sem deixar vestígios de luta. Alice sugeriu que rastrear o usuário de magia responsável poderia ser a única solução deles. Setsu aconselhou-a a confrontar o usuário diretamente, notando que dominar a magia de transferência exigia anos de prática. Dado que Amer não estava presente na aldeia 2 anos antes, parecia improvável que ela tivesse aperfeiçoado tais habilidades. Amer afirmou veementemente sua inocência, com Alice defendendo-a, argumentando que Amer também era uma vítima. Setsu, no entanto, apontou a observação anterior de Alice sobre o cheiro único dos monstros marinhos, sugerindo a verdadeira identidade de Amer. De repente, Amer passou por uma transformação surpreendente, transformando-se em um temível dragão e lançando um ataque. Setsu e Levi entraram em ação, engajando-se em uma batalha feroz com a criatura enfurecida. Enquanto isso, Alice lutava com seus próprios sentimentos de inadequação, esforçando-se para reconciliar seu fracasso em resolver a situação, apesar de ser considerada a melhor aluna de Setsu. Setsu a instigou a afastar suas dúvidas e provar seu valor. Com determinação renovada, Alice avançou contra o dragão, incentivada pelo apoio inabalável de Setsu.
Em um esforço coordenado, Setsu e Levia uniram suas forças para afastar os ataques implacáveis do dragão. Levia infundiu a espada de Setsu com água, aumentando seu poder de corte, permitindo que Alice desferisse um golpe decisivo. Quando Alice desferiu o golpe final, o dragão se dissipou em orbes etéreos de luz, desaparecendo sem deixar rastro. Enquanto Levia e Setsu navegavam em direção ao continente dos Homens-Besta a bordo de sua embarcação, Levia expressou alguma preocupação com o bem-estar de Alice. Setsu, no entanto, demonstrou confiança na capacidade de Alice de cuidar de si mesma agora que a ameaça do dragão havia sido neutralizada. Enquanto isso, de volta à vila, Alice aventurou-se na morada de Amer, tropeçando em uma revelação surpreendente. Dentro dos limites da morada de Amer, Alice deu de cara com ela cercada por uma comitiva de criaturas monstruosas. Para espanto de Alice, Amer confessou um ato audacioso. Ela havia transformado os aldeões em fantoches encantados com a intenção de aumentar suas fileiras para um conflito iminente. Amer então revelou sua verdadeira identidade como Meluar, a mente por trás das hordas de monstros. Dias depois, na movimentada cidade de Liport, no continente dos Homens-Besta, uma animada garota fera conhecida como Shironiko percorreu as ruas vibrantes. Ao longo de sua jornada, aldeões benevolentes interromperam seu avanço, oferecendo mantimentos como símbolo de gratidão por sua assistência inestimável na manutenção das linhas de abastecimento. Apesar das tentativas de Shironiko de recusar as ofertas, os aldeões persistiram, destacando a importância de seu papel em proteger o bem-estar de sua irmã. Ao chegar à sua casa, Shironiko encontrou sua irmã, Mineko, que, embora acordada, parecia estar doente. Preocupada com a saúde da irmã, Shironiko rapidamente ministrou uma dose de remédio, determinada a aliviar seu sofrimento. Mineko, tomada pelo remorso por sua condição, encontrou conforto no apoio inabalável de Shironiko e prometeu buscar um remédio para sua doença. Enquanto Setsu e Levia enfrentam a ira do barqueiro, seus sonhos de navegar longe desmoronaram. As respostas atrevidas de Setsu só aumentaram o problema, deixando Levia para controlar sua habilidade mágica, sua raiva fervendo como um caldeirão prestes a transbordar. Ainda no meio da turbulência, o sincero pedido de desculpas de Setsu surgiu como um bálsamo, acalmando a tempestade e lhes dando uma chance de redenção. Com as tensões dissipadas, Setsu propôs um desvio para comida e abrigo, suas palavras pintando um vívido quadro de camaradagem e aventura. Enquanto isso, nas ruas movimentadas da cidade, Shironiko embarcou em sua própria missão clandestina, deslizando pelas multidões como uma sombra na noite. Armada com determinação, ela buscou consolo no abraço gentil de sua irmã. Mas o destino tinha outros planos para Shironiko. Enquanto percorria os labirintos das vielas, um encontro serendipitoso alterou seu curso. Um folheto com a misteriosa imagem de Setsu flutuou em suas mãos como uma mensagem do destino. Intrigada, mas cautelosa, Shironiko ponderou sobre as implicações da oferta. Quando Setsu e Levia entraram na loja sem suspeitar, o coração de Shironiko acelerou de expectativa. Escondida nas sombras, ela os observava atentamente, sentindo uma aura de mistério envolvendo a dupla. Mais tarde naquela noite, enquanto compartilhava uma refeição com sua irmã, Shironiko revelou que tinha uma última tarefa para completar antes de encerrar a noite. Enquanto isso, Setsu e Levia estavam dormindo profundamente, alheios ao caos iminente. Quando o dono da pousada permitiu a entrada de Shironiko, ela entrou furtivamente no quarto de Setsu. No entanto, sua tentativa de ataque foi frustrada pelo feitiço de ilusão de Setsu, revelando sua verdadeira presença atrás dela. Com um chute rápido, Shironiko se viu voando pela janela, aterrissando com um baque. Questionada por Setsu sobre sua lealdade a Toma, Shironiko negou qualquer conhecimento, insistindo que só sabia que precisava acabar com a vida dele. Imperturbável, ela lançou um ataque feroz, mas foi recebida com a hábil espada de Setsu. Desmaiada, ela emitiu um brilho estranho, levantando as suspeitas de Levia sobre magia maldita. Ao despertar, Shironiko se encontrou de volta em casa, acompanhada por Setsu e Levia. Ansiosa por retaliar, ela foi contida por sua irmã, que inventou uma história sobre seu resgate por Setsu. Apesar de suas dúvidas, Shironiko obedeceu, incentivada pelo sinal silencioso de Setsu para colaborar. A atenção de Setsu se voltou para Mineko, reconhecendo a aura escura emanada de seu colar como uma poderosa maldição. Com determinação solene, ele lançou um feitiço de luz, revelando a presença sinistra da maldição. Enquanto Levia expressava preocupações sobre Toma, Setsu permanecia focado em salvar Mineko. Implorando para Setsu curar sua irmã, Shironiko ofereceu sua lealdade inabalável. Setsu a tranquilizou sobre a segurança de Mineko, então direcionou sua magia para o colar amaldiçoado. Invocando sua lâmina encantada, Gluttony, Setsu ordenou que ela consumisse a maldição, trazendo esperança para as irmãs aflitas. Enquanto a gula lançava seus encantos, o estalajadeiro arremessou uma lâmina em Setsu, mas Shironiko, mostrando uma coragem notável, entrou no caminho do perigo, levando o golpe ela mesma. Indiferente à ameaça, o dono da pousada então fez um movimento ousado para afastar Setsu, mas Levia, sempre a feiticeira da água, rapidamente interveio, molhando a situação com sua habilidade aquática. Com as tensões aumentando, Setsu reconheceu a força formidável de Levia, mas ela por sua vez o lembrou de não negligenciar suas próprias capacidades.
Envolvendo-se em um confronto, Levi enfrentou o estalajadeiro de frente, que lançou doppelgangers sombrios na tentativa de superá-la. Mas Levia, com seu domínio sobre os elementos dos mares, facilmente dissipou as ilusões antes de desferir um golpe decisivo. Buscando respostas em meio ao caos, Levia pressionou o estalajadeiro sobre a agenda críptica de Toma, oferecendo clemência em troca de informações vitais. Indiferente à oferta, o hoteleiro zombou da ideia de implorar por sua vida, sua atitude transbordando de desdém. Impassível diante dos insultos, Shironiko ousou questionar o caminho escolhido pelo hoteleiro, provocando uma rejeição desdenhosa de sua competência. Recusando-se a tolerar mais insultos, Levia silenciou as réplicas venenosas do hoteleiro com um aceno de mão. No entanto, a dona da pousada, com uma pitada de malícia nos olhos, revelou o grandioso plano de Toma para ascender a divindade e erradicar todas as formas de vida. Enquanto Levia dispensou a noção como implausível, a dona da pousada permaneceu firme em sua crença nas ambições ilimitadas de Toma. Em uma reviravolta repentina, uma luz deslumbrante envolveu a dona da pousada enquanto ela quebrava uma joia misteriosa, desaparecendo no ar sem deixar rastro. Shironiko estava à beira do rio, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto olhava para o vazio deixado pelo desaparecimento do estalajadeiro. Correndo para o lado dela, Mineko abraçou sua irmã com força, suas lágrimas se misturando em um momento comovente de tristeza compartilhada. Enquanto isso, Setsu examinava o colar de Mineko, reconhecendo-o como o mesmo que Tairen pretendia dar a Desastor, despertando curiosidade sobre sua conexão misteriosa. Embarcada em uma jornada de barco, Levia resmungou sobre o cansaço, suas reclamações ecoando nas águas tranquilas. Durante a conversa, Setsu avistou Shironiko e Mineko à beira do rio, pedindo ao barqueiro que parasse. As irmãs imploraram para se juntar à expedição, oferecendo sua ajuda na batalha. Voltando-se para Levia em busca de aprovação, Setsu recebeu um aceno, concedendo a Shironiko e Mineko a passagem para a capital dos Homens-Besta, Rum. No coração da capital, o rei presidia uma reunião contenciosa com seus generais, cuja discórdia espelhava uma disputa entre senhoras idosas. À medida que as tensões aumentavam, a atenção do rei foi atraída por um som peculiar, levando seu assistente, Roa, a investigar. Fora dos portões do castelo, Setsu tentou convencer os guardas sobre seu conhecimento do rei, mas seus esforços foram em vão. Shironiko e Mineko se juntaram à confusão, suas tentativas de intervir foram infrutíferas. Enquanto Setsu contemplava seu próximo movimento, um evento dramático ocorreu quando Roa desceu das muralhas do castelo, sua chegada marcada por uma série de ações. Com uma manobra rápida e inesperada, ela dominou os guardas, deixando-os inconscientes. Em um momento de reencontro tingido de tensão, Roa abraçou Setsu, expressando sua saudade dele. No entanto, sua afeição foi rapidamente ofuscada por um choque de vontades, quando Setsu rapidamente rebateu seus avanços. Rejeitando qualquer noção de subserviência, ele deixou claro que preferiria fazer amizade com um porco do que se curvar à autoridade dela. Enquanto Setsu e Roa trocavam provocações brincalhonas, Shironiko e Mineko ponderavam sobre a verdadeira identidade de Roa, especulando se ela era de fato a filha do Rei das Feras. Caminhando ao lado de Roa, Setsu explicou sua ausência de maneira leve, desconsiderando as investidas dela com um sorriso. Mineko não conseguiu resistir em provocá-los, sugerindo que encontrassem um lugar mais privado para suas flertes, dado o clima eletrizante. De repente, a porta se abriu, revelando um Regulus jubilante. Ele pulou em Setsu de excitação, apenas para ser rapidamente derrubado pelo aparentemente inofensivo humano. Shironiko e Mineko assistiram de olhos arregalados, cativados pelo espetáculo inesperado. Dentro da sala do trono, Setsu encontrou os generais incapacitados. Sua urgência para a discussão foi ofuscada pelos planos de celebração do rei. Indiferente, Setsu revelou a grave ameaça representada pelos esquemas nefastos de Tomo para obliterar tanto demônios quanto humanos. Apesar do entusiasmo de Regulus em se juntar a Setsu, ele foi aconselhado a permanecer e proteger o continente dos Homens-Bestas. Roa, sempre ansiosa, ofereceu-se para ocupar o lugar de seu pai. Mas Luger, o comandante do exército de Dourado, interveio, destacando o perigo iminente representado tanto por demônios quanto por humanos. Regulus, dividido entre a lealdade a Setsu e seus deveres como rei, enfrentou o escrutínio por sua fé inabalável em Setsu, o herói outrora perdido no tempo. Regulus, sentindo-se ofendido pelo ceticismo de Setsu, garantiu a confiabilidade de Setsu. No entanto, Luger argumentou que só porque Setsu havia retornado não significava que eles poderiam voltar às antigas maneiras. Para resolver o problema, Regulus propôs uma solução à moda antiga, um duelo tradicional conforme a tradição dos Homens-Fera. Ele declarou que o vencedor não só reivindicaria a vitória, mas também ganharia a mão de Roa em casamento, para desgosto de Setsu. Apesar dos protestos de Setsu, Luger insistiu no duelo, marcando a disputa para o dia seguinte, ao meio-dia. Mais tarde, Regulus se desculpou com Setsu por envolvê-lo no duelo, mas enfatizou sua necessidade para conquistar o obstinado Homem-Fera. Ainda se recuperando da traição, Setsu não conseguia imaginar ser sacrificado para obter a aprovação deles. Regulus, no entanto, assegurou-lhe que a vitória não só garantiria ajuda militar, mas também conquistaria a afeição de Roa como bônus. Enquanto isso, Roa procurou Luger, esperando dissuadi-lo de enfrentar Setsu.
No entanto, o orgulho de lugar como homem bestial o obrigou a manter-se firme. Ele confidenciou a Roa sobre sua arma secreta, uma tatuagem rúnica mágica que transformava sua forte vontade em força física. Determinado a proteger Roa, Lugar decidiu dar tudo de si no próximo duelo, independentemente das probabilidades contra ele. Na arena, Setsu e Lugar se enfrentaram, trocando golpes enquanto a multidão assistia com a respiração contida. Lugar lançou seu movimento característico, a garra voadora, mas Setsu rapidamente contra-atacou, devolvendo com força igual. Frustrado com as provocações de Setsu, Lugar abandonou toda a pretensão e liberou todo o seu poder bestial. Mas mesmo isso não foi páreo para a habilidade de Setsu. Sentindo a crescente raiva de Lugar, Setsu pediu a Regulus para encerrar a luta e permitir que ele levasse Roa embora. No entanto, o orgulho ferido de Lugar ativou sua runa, desencadeando uma fúria descontrolada que o dominou. Ignorando as advertências de Setsu, o Roa avançou determinado a ficar ao lado de sua companheira. À medida que a fúria berserker de Lugar escalava, Setsu e Levia intervieram, mas seus esforços pareciam inúteis, já que o braço decepado de Lugar cresceu novamente diante de seus olhos. Com a segurança de Roa em mente, Setsu concordou em enfrentar Lugar de frente, preparando-se para liberar sua poderosa espada, Gluttony. De repente, a arena foi envolta por uma névoa misteriosa, e a forma de Lugar se dissolveu, revelando uma ilusão de Toma, o mentor por trás de tudo. Toma, consumido pela obsessão, provocou Setsu com planos grandiosos de destruição mundial, deixando apenas os dois para trás. No entanto, a interrupção de Roa enfureceu Toma, que se voltou contra ela, apenas para ser impedido pelos instintos protetores de Setsu. Em uma revelação arrepiante, Toma avisou Setsu sobre a iminente invasão de Destinia no continente demoníaco, sugerindo que o tempo estava se esgotando. Com um sorriso sinistro, Toma desapareceu. Depois que Toma desapareceu no ar, deixando o corpo sem cabeça de Lugar espalhado no chão, os céus se abriram, encharcando a sala do trono com chuva. Regulus, sentindo-se culpado, expressou suas condolências a Setsu, mas Setsu dispensou a sentimentalidade, declarando que não era hora para sentimentos melosos. Ele anunciou seu plano de voltar ao continente demoníaco, pronto para confrontar Toma de frente e acabar com suas travessuras. Regulus prometeu providenciar um navio para Setsu fazer a viagem e prometeu enviar sua tripulação para apoiá-lo. Enquanto isso, Roa permaneceu na arena, lidando com a seriedade do confronto iminente. Setsu, preocupada com seu bem-estar, caminhou lentamente até lá. Mas Roa permaneceu firme, enfatizando a importância de manter o foco no objetivo em meio a todo o caos. Relembrando eventos de uma década atrás, Setsu contou sobre sua convocação inesperada para o reino de Destinia, onde eles foram aclamados como salvadores celestiais. Mas Setsu não queria saber de nada disso, rejeitando o rótulo de herói e exigindo respeito por sua independência. Enquanto Setsu e Toma continuavam suas intensas sessões de treinamento, Toma não pôde deixar de expressar seu nervosismo sobre a batalha que se aproximava. Mas Setsu, frio como uma pedra, lembrou-lhe das duras realidades de seu mundo, onde magia, monstros e demônios espreitam a cada esquina. Reconhecendo a imprevisibilidade de suas circunstâncias, Setsu exortou Toma a se dedicar e levar a sério o treinamento, sabendo que a sobrevivência deles dependia de mais do que apenas pura sorte. Era uma vez, em um dia ensolarado, Setsu apresentou seus grandiosos planos de aventura a Toma, uma missão para explorar os vastos desconhecidos do mundo. Apesar dos joelhos trêmulos de Toma, ele prometeu convocar sua coragem interior e se juntar a Setsu nessa jornada épica. Com despedidas emocionantes trocadas, Setsu e sua equipe partiram dos portões do castelo, prontos para mergulhar de cabeça em qualquer aventura selvagem que os aguardasse. Conforme o tempo avançava, a coragem de Toma na batalha lhe rendeu o estimado título de Herói de Prata do Rei, um símbolo de honra por sua bravura e habilidade no campo de batalha. Mas, em meio ao ousado ataque a um templo, Toma se viu preso por um evento misterioso. Banhado em um brilho ofuscante, uma voz encantadora sussurrou promessas de poder ilimitado. Encantado e tentado, Toma apanhou um colar estranho apenas para acordar cercado pelos corpos caídos de seus camaradas, o colar assustador pendurado de forma ameaçadora em torno de seu pescoço. Perdido em pensamentos nas ruas encharcadas pela chuva, a reflexão de Toma foi interrompida pela chegada de um cavaleiro trazendo notícias de um tratado de paz. No entanto, sua atenção foi atraída para uma carroça passando, carregando Setsu e seu grupo de aventureiros, despertando um desejo pela camaradagem e emoção da jornada que compartilharam. Após o tratado de paz ser assinado, Toma procurou Setsu, reconhecendo seu papel essencial em pôr fim à guerra. Modesto e humilde, Setsu desviou-se dos elogios, enfatizando os esforços coletivos de seus camaradas. Toma, ansioso para expressar a profundidade de sua amizade, encontrou-se momentaneamente distraído pelo chamado à ação de Iruka. Enquanto Setsu se preparava para partir, Toma aproveitou a chance para persuadi-lo a voltar para casa agora que a paz havia sido restaurada. No entanto, Setsu permaneceu firme em sua busca por mais exploração e aventura, deixando Toma perplexo e questionando seus caminhos diferentes. Quando Setsu estava na soleira pronto para enfrentar Toma, seu velho amigo soltou uma bomba. Ele buscou destruir tudo o que estava entre eles, sem restrições. Toma não perdeu tempo e lançou um ataque que Setsu mal conseguiu desviar no último instante.
A risada de Toma ecoou com loucura enquanto ele avançava, implacável em seu ataque. A batalha intensificou-se, culminando em uma explosão espetacular que enviou ondas de choque pelo ar. Quando a equipe de Setsu chegou, ambos os combatentes haviam desaparecido no ar, deixando para trás apenas caos e incerteza. Mas a história de Toma não terminou aí. Contra todas as probabilidades, ele se viu à beira da morte, resgatado por uma joia misteriosa que revelou um mundo oculto de cativeiro e experimentação. Com uma nova determinação, Toma liderou uma fuga ousada, libertando outros como ele de seus algozes. De volta ao presente, o retorno de Toma causou ondas de choque na tripulação. Com uma determinação gelada, ele declarou sua intenção de remodelar o mundo, movido por uma sede de poder e vingança. Enquanto o exército de Destinia navegava em direção ao continente demoníaco, ávido por ação, eles estavam prontos para um confronto, seguindo as ordens diretamente de seu rei. Quando atingiram a costa, foi tudo festa e celebração. Humanos versus demônios, prontos para a luta. As tropas humanas avançaram, rompendo as barreiras demoníacas e invadindo o acampamento deles. Elas eram lideradas pelo imparável Grain, que os atingia pelos lados, e por Tia, a voz da razão aconselhando cautela. Iruka interveio, aconselhando seus amigos a esperar o momento certo para atacar. Apesar do nervosismo, os novatos se lançaram de cabeça na confusão, incentivando-se mutuamente com suas jogadas ousadas. No meio da loucura, Yu soltou sua magia ardente para resgatar um amigo, enquanto outro recruta interveio para impedir uma surra brutal em um demônio em apuros. Mas quando as coisas pareciam se acalmar, o caos se instalou quando soldados cobertos de magia desceram dos céus, convocados por algum mojo místico. E quem deveria estar entre eles senão Alice, agindo como se estivesse possuída por um poltergeist, causando caos por todos os lados. Depois que Grain incapacitou os soldados, ele notou algo peculiar. Eles eram na verdade pessoas. Para seu choque, perceberam que uma delas era Alice, forçada a lutar contra eles pelo controle de Meluar. Exigindo respostas, Iruka confrontou Meluar sobre a condição de Alice. Meluar confessou ter transformado Alice em uma boneca devido ao seu imenso poder, até mesmo oferecendo fazer o mesmo com o resto deles. Quando Iruka tentou retaliar, Meluar usou Alice para bloqueá-la, levando a um confronto entre as duas garotas. Meluar, implacável, usou seu próprio sangue para invocar monstros, que enviou atrás de Tia e Grain. Iruka contra-atacou com sua magia de gelo, enquanto Grain e Tia revidavam com suas armas e feitiços. Yu, ele também entrou na briga, frustrando Meluar com sua resistência. Apesar das ordens de Meluar para que Alice atacasse, Grain a enfrentou bravamente e conseguiu nocauteá-la. Enquanto isso, Iruka lançou um ataque contra Meluar, perfurando seu órgão mágico. No entanto, para sua surpresa, Meluar sobreviveu, revelando seu corpo modificado com um órgão mágico extra. Usando um poderoso feitiço chamado Ruptura de Limite, Meluar invocou uma temível chamara de 3 cabeças, fundindo-se com ela para lançar um ataque devastador. Com reflexos rápidos, eles conseguiram escapar de seu sopro de fogo, graças à magia protetora de Yu. Quando a magia de Tia diminuiu e a chamara se preparou para outro ataque, Alice inesperadamente voltou-se contra Meluar, esfaqueando-a fatalmente. Em um momento comovente, Alice abraçou Meluar, relembrando sua amizade passada enquanto a vida de Meluar escapava. Grain atualizou Iruka sobre a condição de Alice, mencionando que embora seus ferimentos fossem graves, a magia de cura estava fazendo progresso. Tia sugeriu que eles fizessem uma pausa para recarregar. De repente, um braço sombrio emergiu do rio, sinalizando o retorno do homem que Setsu havia lutado no casamento de Desastor. Yu, ele tinha ido procurá-lo, o que levou os amigos dela a tentarem impedi-la. No entanto, Yu estava determinado, argumentando que Setsu faria o mesmo por ela. Decidindo apoiar Yu, apesar do aviso de Iruka para ter cautela, eles se prepararam para um confronto. Mas antes que a batalha pudesse começar, Setsu fez uma entrada dramática, tranquilizando seus amigos de que tudo estava sob controle. Yu, empolgada de emoção, pulou em Setsu. Após a alegre reunião, Setsu pediu desculpas pelo atraso, mas Yu garantiu que estava tudo bem. Ela então pediu que ele ficasse com os outros. Quando a figura sombria se revelou, Setsu se preparou para a batalha, reconhecendo a presença formidável do homem. Afirmando que ele havia passado no teste de vibração de vilão, Setsu se preparou. No entanto, o homem o avisou que ele havia ficado ainda mais forte desde o último encontro. Com determinação, Setsu sacou sua espada, mas hesitou ao olhar para seus amigos, protegidos pela magia de proteção de Yu. Questionado sobre sua preocupação com seus amigos, Setsu declarou que eles eram mais do que insetos insignificantes. Eles eram seus amigos, e ele os defenderia a todo custo. Com firmeza, Setsu se preparou para enfrentar seu adversário diretamente. Em meio ao caos da batalha, Kiroinu espancava soldados impiedosamente sem mostrar misericórdia. Shironiko tentou argumentar com ela, mas Kiroinu a dispensou com uma risada desdenhosa. Com uma declaração ameaçadora, Kiroinu prometeu destruir a irmandade delas e liberar sua fúria sobre elas. Apesar das probabilidades, as garotas bravamente mantiveram sua posição contra o ataque de Kiroinu.
Quando Maiko foi ferida, Shironiko aproveitou a oportunidade para contra-atacar, acertando um chute rápido nos joelhos de Kiroinu, enquanto Maiko desferiu um golpe poderoso em seu estômago. Quando parecia que eles tinham a vantagem, Kiroinu revelou sua verdadeira força ao brotar membros extras. Maiko, sempre engenhosa, pegou uma garrafa de ketchup e a usou para se defender do aperto mortal de Kiroinu. Imperturbável, Kiroinu lançou um devastador ataque de limite, provocando as meninas sobre a maldição da Irmandade. Mas Shironiko recusou-se a ceder, argumentando que o vínculo entre eles era a sua força. Numa tentativa desesperada de dominá-los, Kiroinu criou mais membros, mas as irmãs contra-atacaram com um deslumbrante trabalho de equipe, cortando seus braços um por um. Embora Kiroinu se recusasse a ceder, sua força enfraquecia a cada golpe. Derrotada e exausta, Kiroinu caiu no chão, sem querer aceitar a derrota. Quando as irmãs estenderam uma mão de reconciliação, oferecendo-lhe uma chance de se juntar à Irmandade, Kiroinu sucumbiu à inconsciência, reconhecendo que a união era o melhor caminho a seguir. No calor da batalha, uma figura misteriosa surgiu das sombras, vestida com um manto que ocultava sua identidade. Com um toque dramático, ele jogou de lado seu manto para revelar sua presença imponente, apresentando-se como Buildós, um guerreiro formidável com uma semelhança impressionante a um personagem do novo quadrinho Kingdom. Enquanto os soldados permaneciam em silêncio atordoado, Howa, destemido diante do adversário inesperado, avançou, desferindo um golpe poderoso no rosto de Buildós. No entanto, em vez de recuar com o impacto, Buildós permaneceu impassível, demonstrando sua incrível resistência. No meio de seu confronto, Buildós compartilhou sua história de origem, detalhando como Toma o transformou em um ser formidável. Enraivecida pelas intenções nefastas de Toma de trazer a destruição do mundo, Howa continuou a pressionar seu ataque, movida pela determinação de frustrar seus planos. Mas Buildós não devia ser subestimado, liberando todo o seu poder com uma exibição dramática, desintegrando seu corpo em uma chuva de pelotas de ferro que bombardeavam Howa de todas as direções, deixando-a machucada e ferida. Apesar das adversidades contra ela, Howa ressurgiu das cinzas, com seu espírito inabalável enquanto lançava um ataque implacável contra Buildós. A cada golpe, ela desgastava suas defesas, recusando-se a recuar mesmo enquanto sofria ferimentos próprios. Em um giro surpreendente dos eventos, Buildós estendeu um gesto de misericórdia, usando seus poderes para curar as feridas de Howa. Quando Howa questionou a lealdade de Toma, Buildós ofereceu explicações enigmáticas, deixando-a ponderar sobre seus motivos e sua peculiar afeição por caras atraentes. No meio do confronto feroz, Setsu e seu inimigo sombrio lutaram sem parar, com o Cara da Sombra usando movimentos sorrateiros para tentar desequilibrar Setsu. Mas Setsu não estava aceitando nada disso. Ele bloqueou todos os ataques e até conseguiu empurrar o cara para trás. O Cara da Sombra não podia acreditar na força de Setsu, perguntando por que ele era tão poderoso. Mas Setsu apenas disse para ele desistir enquanto estava na frente. Recusando-se a recuar, o Cara das Sombras lançou seu movimento supremo, cobrindo-se com uma armadura impenetrável com uma técnica chique chamada quebra de limite. Ele avançou contra Setsu como um touro, golpeando-o com tudo o que tinha. Setsu levou uma surra, mas não estava prestes a desistir. Reunindo toda a sua determinação, Setsu levantou-se novamente, concentrando toda a sua energia em sua fiel espada. Com um poderoso golpe, ele quebrou a armadura do cara, embora sua espada tenha sofrido no processo. Mas isso não parou o Cara das Sombras. Ele continuou indo para cima de Setsu como um trem desgovernado. Enquanto isso, Toma, a caminho do Castelo de Desastre, percebeu que seus amigos haviam sido eliminados. Invadindo o escritório de Desastre, ele interrompeu a pequena reunião deles, declarando que a guerra continuaria enquanto ele tivesse fôlego nos pulmões. Quando Setsu invadiu o palácio, sua principal prioridade era verificar seus amigos, despertando um pouco de inveja no coração de Toma. Toma sentiu uma pontada de ciúmes, sabendo que a lealdade de Setsu estava com seus amigos, mas Toma estava determinado a um confronto apenas entre os dois, acreditando que isso mudaria tudo. Com a tensão tão espessa que poderia ser cortada com uma faca, Setsu e Toma cruzaram espadas, cada golpe ecoando como trovão. Toma, exibindo seus movimentos chamativos, lançou raios de trovão em Setsu, fazendo o palácio tremer e o céu se abrir. Levi assistia maravilhada, reconhecendo que esses dois estavam jogando em um nível completamente diferente. Sem se deixar abater, Setsu incentivou Toma a dar o seu melhor. Com reflexos rápidos como um raio, Setsu desviou os disparos de energia de Toma com sua fiel lâmina. Mas Toma não estava prestes a recuar. Ele dançou ao redor de Setsu, desferindo golpes astutos que o pegaram de surpresa. Toma não pôde resistir a caçoar de Setsu, provocando-o por estar um pouco enferrujado. Frustrado, Setsu intensificou o jogo. Desarmando Toma, ele deu um soco nocauteante na cara convencida de Toma. Mas Toma não iria cair sem lutar. Empurrando Setsu para trás, ele transformou sua espada em um canhão monstruoso, abrindo um buraco nas paredes do palácio.
Setsu, mais determinado do que nunca, avançou contra Toma com fogo nos olhos. Com um chute rápido, ele mandou Toma voando para fora do castelo, levando a batalha para os céus. Toma, desesperado para ganhar vantagem, lançou uma rajada de balas de sua arma transformada. Mas Setsu não estava sozinho. Apoiando-se em sua força interior, ele invocou Gluttony, o devorador de ataques, para protegê-lo do ataque de Toma. Com determinação feroz, Setsu canalizou energia em suas espadas, lançando um contra-ataque devastador contra Toma. Quando os amigos de Setsu chegaram, ele suspirou aliviado, feliz por estarem seguros. Mas Toma estava furioso, lembrando-se de Setsu o deixar de lado por seus novos colegas. Toma intensificou seu poder mágico, acessando a mesma força da última briga. Com fogo nos olhos, Toma jurou resolver as coisas de uma vez por todas, mesmo que significasse ir com tudo. Ao liberar seu poder aprimorado, sua arma se transformou, mostrando uma ação de quebra de limites. Sem perder tempo, Toma atacou Setsu com tudo o que tinha, mas Setsu desviou de seus ataques como um profissional. A raiva de Toma atingiu o auge, e ele apontou sua arma para a equipe de Setsu. Apesar de Setsu tentar protegê-los, alguns disparos passaram, forçando seus amigos a conjurar um escudo protetor. Mas Setsu não estava disposto a deixar Toma ter a última risada. Ele cortou e golpeou, quebrando a arma de Toma em pedaços. Toma tropeçou, lembranças passando diante dele, intensificando ainda mais sua raiva. Mas justo quando Setsu estava prestes a terminar, Toma lançou um enorme disparo de canhão, fazendo Setsu cair. Pensando que tinha vencido, Toma observou enquanto Setsu se levantava dos escombros. Com um movimento rápido, Setsu prendeu Toma em uma barreira dimensional alucinante, neutralizando sua arma. Enquanto o chão tremia, Toma implorava por misericórdia, lembrando Setsu de sua promessa. Mas Setsu manteve-se firme, selando o destino de Toma dentro dos limites da barreira. Quando Toma piscou ao acordar, ainda vivo e ativo, ele não conseguia entender por que Setsu o poupou. Setsu revelou o plano de libertar Toma da maldição que o controlava usando sua espada mística. Apesar da lista interminável de erros de Toma, Setsu insistiu em dar-lhe uma chance de corrigir as coisas. Mais tarde, Setsu, acompanhado por Desastre e Regulus, visitou Toma em sua cela. Eles deram uma notícia bombástica. A penitência de Toma era usar sua magia para mandar os alunos de volta para casa. Este trabalho esgotaria seus poderes, reduzindo-o ao status de mero mortal. Setsu sugeriu a ideia de Toma se juntar aos estudantes no mundo deles para um novo começo, mas Desastre deixou claro que o pedido de Setsu era a única razão pela qual Toma estava escapando ileso. Relutantemente, Toma cumpriu sua punição, teleportando os alunos de volta ao seu mundo. Naquela noite, Setsu se aproximou de Toma e perguntou por que ele não acompanhou os alunos. Toma abriu o coração, confessando seu desejo de se redimir de seus erros, atravessando o próprio mundo que uma vez procurou aniquilar. Ao se despedirem fora do castelo, Setsu e Toma compartilharam um adeus emocionado. Desastre, incapaz de conter suas emoções, implorou a Setsu para levá-la junto, mas Tia lembrou-lhe de seus deveres. Yuri então juntou-se a eles, reafirmando seu compromisso de ficar com Setsu em todas as circunstâncias. Com os corações voltados para a aventura, Setsu e Yuri embarcaram em sua jornada, viajando de um reino a outro. E é aqui que o anime de hoje termina. Deixa um comentário se você gostaria de ser esse cara. Se você gostou, deixa um like, inscreva-se para ver mais animes no canal e nos vemos no próximo.